Essa história começa em uma gigantesca plantação de morangos. O dono dessa plantação era o Steve, um rapaz muito rico que morava com a sua filha, a doce Mary. Steve era muito conhecido pela sua fortuna e principalmente pela grande distribuição de morangos por todo o país. Todos o viam como um rapaz adorável e respeitador. Porém, nem tudo é uma maravilha como gostaríamos que fosse. Steve vivia ausente e perdia diversos momentos da sua filha. Tudo ficou pior quando a sua esposa desapareceu de uma forma misteriosa. A cabeça daquele rapaz parecia ter mudado completamente desde o ocorrido. Ele passou a rejeitar cada vez mais a sua própria filha, e ela sentia perfeitamente essa rejeição vinda do seu próprio pai. Mary tinha 14 anos e não aceitava o desaparecimento da sua mãe. Ela sempre alegava que sua mãe era muito feliz. Mary passava muito tempo passeando pela plantação de morango. Ela sempre falava que ali podia sentir a presença da sua mãe. Porém, não era uma sensação boa. Ela só sabia que era algo relacionado à sua mãe vindo daquele lugar. Tudo começou a ficar mais intenso quando Mary começou a ouvir sua mãe pedindo socorro. Ela escutava quase sempre quando estava na plantação de morango. Em um dos seus passeios pela plantação, a jovem adormece e acorda com uma luz muito forte diante dos seus olhos. Essa luz impedia que a jovem enxergasse direito, mas ela conseguia ouvir a voz da sua mãe chamando pelo seu nome. Quando ela consegue se acostumar com aquela luz, ela consegue ver a sua mãe, mas estava horrível a sua aparência. Seu rosto estava desfigurado, mostrando as mandíbulas sem a carne. Ela usava um vestido branco que estava todo sujo de areia. Ela apenas pedia socorro à jovem, e a Mary perguntava como poderia ajudá-la. Não respondia, apenas chorava. Mary tenta se aproximar da sua mãe, mas a luz se apaga e aquela imagem desaparece. Desde aquele dia, a jovem Mary se pergunta por que a sua mãe estava pedindo ajuda. Ela sempre voltava no mesmo lugar para tentar presenciar mais uma vez aquele fenômeno. Porém, infelizmente, nunca mais aconteceu. Era uma madrugada e Mary não estava conseguindo dormir. Estava inquieta na cama. Então ela resolveu sair de casa um pouco para tomar um ar e caminhar, como sempre, na plantação de morango. Durante o passeio, ela escuta um barulho de pegadas. Ela não estava sozinha naquele lugar. A jovem Mary resolveu perguntar quem estava ali, e alguém tentou acelerar os passos. A jovem era corajosa e foi em direção aos passos e se depara com uma senhora que tentava despistar a garota. Mas o que ela estava fazendo ali na propriedade do seu pai? A jovem senta com aquela senhora em um banco que tinha naquele local e ela pergunta o que ela estava fazendo ali tão tarde. A senhora responde que não estava se sentindo bem e que todos os dias caminhava pela plantação de morango sem intenção alguma, apenas é guiada para aquele lugar. Mary não estava tão satisfeita com aquela resposta e questiona de uma forma dura aquela senhora. Me diga, o que você realmente veio fazer aqui? E quem é você? Melhor você me contar toda a verdade, senão eu vou chamar os seguranças. A senhora então resolve contar algo. Há muitos anos eu ajudei seu pai a conseguir a fortuna que ele tem agora. Ele estava disposto
a fazer qualquer coisa. Seus negócios com a plantação de morango não estavam indo bem no começo. Então, ele me procurou, querendo os meus serviços. Eu falei para seu pai que para ele ter prosperidade em seu empreendimento, ele precisaria de um sacrifício. Teria que tirar a vida da sua esposa com as próprias mãos e enterrá-la aqui, na plantação. E pelo visto, ele fez o que recomendei e ele conseguiu o que queria. A doce Mary, sem ação, se retirou daquele lugar e em poucos minutos retornou. A senhora já não estava mais naquele local. A jovem não se importou. Então ela começou a procurar pelo corpo da sua mãe que estava enterrado em algum lugar naquela enorme plantação. Ela passou meses procurando o cadáver da sua mãe. Felizmente, ela conseguiu encontrar. Ele estava enrolado em um pano preto e ela usava um vestido branco, o mesmo daquela aparição do outro dia. Mary abraçou os ossos da sua mãe e começou a beijá-lo, mas a sua face mostrava uma jovem com um olhar maligno. Seu corpo tremia, ela gargalhava enquanto beijava os restos mortais de sua mãe. Mary abaixa a cabeça e podemos ver algo flutuando em volta do corpo da garota. Aquilo lentamente estava entrando dentro do corpo da jovem. Era como se fosse uma possessão. Uma entidade estava tomando conta do corpo da jovem. Ela se levanta e pega a roupa que sua mãe estava usando. Ela enterra novamente o corpo no mesmo lugar e sai caminhando, segurando o vestido branco da sua mãe. Mary passou a noite toda trancada em seu quarto, o que parecia que ela estava preparando algo, pelas inúmeras vezes que ela estava indo até a cozinha de sua casa. Isso durante a noite toda. Parecia que a jovem havia feito algo durante a noite. Em seu quarto tinham inúmeras garrafas com um líquido estranho dentro. Ela retorna para a plantação de morango. Então ela passa o dedo naquele líquido escuro que ela estava carregando e ela sai deslizando seu dedo molhado em cada morango que ela via na sua frente. Em alguns dias, algo terrível começou a acontecer. Pessoas estavam perdendo a vida de forma misteriosa. Médicos não conseguiam identificar a causa daquele surto repentino. O espírito da mãe de Mary se tornou vingativo e tomou o corpo da jovem para alimentar a sua vingança. Mary, agora com seus 25 anos de idade, dona de uma plantação de morango. Steve, seu pai, está desaparecido. Mary, carinhosamente, é chamada de Moranguinho por todos que a conhecem. Poucas pessoas que conhecem essa história acreditam que a criadora do desenho, Moranguinho, seja a própria Mary.